É isso aí, a gente aqui falando hoje sobre relacionamento à distância. Um desafio, certamente um desafio, né? Porque naturalmente, quando a gente pensa em relacionamento, a gente pensa em algo próximo, a gente pensa em alguém que está aqui, né? Que a gente está aqui, está falando, está conversando, eu posso tocar. É quase que a essência do relacionamento, né? E aí quando a gente imagina que essa pessoa não está próxima, teoricamente não está acessível, pode bater assim uma angustiazinha, pode ficar difícil a história, né? Duas perguntas e eu vou começar com você, Maria José. A Esther estava falando nessa questão da saudade, né? A distância e tal, ela aumenta a saudade, por óbvio, e muitas vezes a gente, com essa questão da saudade toda, quando reencontra, atropela, não para extravasar o bom sentimento, o desejo do carinho e tal, mas pela aquela questão da insegurança e tal, e cria um atrito, sim, só que um atrito diferenciado, um atrito negativo. Não foi, negativo, né? Foi atrito a palavra que você usou, foi. Negativo. Como é que é isso para você? Esses momentos do reencontro, eles são de segurança, eles são para extravasar? Como é que é? Como é que acontece? Hoje, muito tranquilo, né? Mas quando a gente começou agora, nessa segunda etapa do relacionamento à distância, que é já casados e quinzenalmente, eu já digo para ele que já não é mais a distância, que é semipresencial. Então, o que nós temos cuidado é do presencial, muito valor. Como que nós dois conseguimos qualificar os nossos encontros ao ponto de passar um final de semana dedicado ao casal. Ir ao cinema aos domingos eram coisas que não fazíamos. Hoje fazemos com mais frequência. Almoçar juntos e fazer a comida, ao invés de ir ao restaurante, tem sido coisas que nós temos privilegiado em função de estar juntos na nossa casa, porque eu tenho ido encontrar com ele. E quando ele vem aqui também é a mesma coisa. Vamos aproveitar o Rio de Janeiro juntos. E às vezes até deixo de ir a algum lugar sozinha enquanto estou aqui, para quando ele vier e vir junto comigo. Então, o que nós qualificamos foi o estar junto, nesses momentos em que encontramos. E a saudade é grande, claro que a saudade é grande, as tecnologias facilitam hoje, porque embora a gente não possa abraçar ainda via o computador, mas o olho no olho facilita, né? É verdade, o Skype, as diversas tecnologias disponíveis nos permite ver o olhar do outro, ouvir a voz com mais nitidez, não é aquela voz cheia de interferências dos telefones de antigamente. Não é a escrita que tem a frieza da distância entre o pensamento e a emoção, né? Então, as tecnologias ajudam bastante para dar conta da saudade. No início do relacionamento, a primeira palavra que o meu marido aprendeu foi exatamente saudade, porque não há essa palavra em espanhol. Ele ficava, eu te estranho, e eu dizia, que coisa rara. Ele dizia, é isso mesmo, é raro, porque raro em espanhol quer dizer alguma coisa muito rara de fato. E aí nós fomos aprendendo essa linguagem de lidar com a saudade, de maneira que o relacionamento desse conta dessa saudade de estar junto e de apertar um ao outro. De maneira que agora apertamos e abraçamos com muito mais qualidade. Pois é, seria bem bacana, né? Se de repente nos nossos relacionamentos presenciais, vamos chamar assim, também os casais se dessem conta dessa. Aliás, é uma recomendação, tá? Para você que tem um relacionamento presencial. Que tal começar a se programar para essas coisas de fazer a comidinha junto em vez de ir para o restaurante, né? De pegar um cineminha juntos, de desfrutar um do outro com mais frequência, porque talvez isso no relacionamento à distância seja mais cuidado do que no relacionamento presencial, aquilo que você já chamava atenção aqui desde o início, né? Relacionamento é a palavra-chave e não se ele é à distância ou se ele é presencial, alguma coisa assim. A gente tem que ter atenção para essa questão. Você acha que existe um tempo limite, quando a gente fala no relacionamento à distância, existe um tempo limite para para poder acontecer esse encontro presencial? Quando fica muito distante o reencontro, isso pode afetar essa questão desse sentimento de aconchego, do toque, da questão física? Sabe quando o casal passa a ter limite até para se tolerar?
quando o casal esquece de um alimento muito especial. É um alimento que ele é o alicerce. Ele fortifica, ele fortalece. Esse alimento é o amor que vem de Deus, a fé. Quando você constrói uma relação e ela não tem uma base, seja você pertencente a que religião for, a seitas, não importa. Não importa onde você coloca a sua fé e onde o seu parceiro coloca a sua fé. Mas tem que ter um eixo, um pêndulo que vai equilibrar a energia daquele casal. Porque nós falamos muito da matéria, disso aqui, do que a gente vê. Tem sempre aquele amigo super infeliz, que não é amigo coisíssima nenhuma, que ele solta um veneninho, principalmente quando a relação nessa situação, um morando num estado, o outro no outro, ou numa cidade, ou num país. O trabalho separam as famílias, mas ao mesmo tempo ele unifica. Porque seja ela ou ele, se está saindo daquele eixo para ir, está indo buscar alguma coisa para trazer para cá, para uma melhoria do casal. Ninguém sai de uma cidade para outra deixando a sua família para se aventurar. Você sai em busca de uma melhor construção para a sua relação, para o seu lar. É uma diferença enorme entre casa e lar. Casa, você pode morar em qualquer lugar. Você pode morar num palacete, como você pode morar numa tapera. Você vai decidir se aquele palacete vai ser casa ou se aquela tapera vai ser um lar. O lar, ele tem amor, ele tem fé, ele tem Deus. Ele tem ali a presença de uma energia maior. Que nem sempre os conflitos do casal são criados por ele. Só a partir deles, só por né? ele. Partindo de um desentendimento de cultura, de raízes, de informações. Não. Há uma interferência externa também que contribui. E essa interferência ela só é diluída se o casal tiver na sua vida a presença de uma energia maior. E a gente acredita que essa energia é a energia de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo energia porque às vezes algumas pessoas estão assistindo e não fazem, entendo. Né, pertencem a uma seita, então a energia que ela... O que a gente só reforça é também para reforçar a nossa crença de que a presença de Deus faz toda a diferença. Na verdade, a gente sempre afirma, e afirma com muita convicção, que o sucesso de um relacionamento é quando ele é feito a três, né? O marido, a esposa e o Espírito Santo de Deus. Ele podendo interferir, ele podendo ajudar nessa relação, ele podendo preencher e transformar essa casa num lar, dando vida, dando alegria, fazendo com que o amor ele brote na sua plenitude. Quando o casal né? ele tem essa presença, o tempo que o relógio conta passa a ser singular. Verdade. Ele passa assim. Quando o casal ele não tem Deus, ele não tem uma força divina na sua vida, o tempo passa como se fosse uma estrada esburacada. Sabe quando a gente está andando de avião e o avião faz assim... É um encontro de uma massa de ar fria com a massa de ar quente e causa a turbulência. Né? Assim é um casal sem Deus. Constante turbulência. É uma constância na vida dele. O casal se ama, mas dá muita ênfase a outras coisas. Olha, tem uma coisa que mexe muito com o casal, seja ele perto ou longe, ouvido.
Falar em ouvido, né? Para quem você acha que para você, por exemplo, mulher, é mais fácil conviver com essa situação do relacionamento à distância do que para o homem? Por exemplo, a abstinência sexual, ela pode levar à traição? Bom, a abstinência sexual, se pode ou não levar à traição, eu não saberia dizer, porque nunca vivi essa experiência de traição. Mas é uma das questões que sempre tocam na relação à distância é a questão da relação sexual efetivamente presencial, né? Uhum. Porque depende de como a gente vive a sexualidade também. É claro que o ato sexual ele só pode ser possível com dois corpos na presença, mas viver a sexualidade plenamente implica ir muito além do ato sexual. Perfeito. E aí é fundamental construir isso. Como que eu convivo com os meus desejos corporais quando eu estou à distância? E isso vai acontecer, vai ter um momento. Nós temos um ciclo biológico. Como que eu convivo com isso? Eu vou extravasar isso de que maneira, né? E aí essa é uma questão que para o homem, na minha relação com meu marido, era o que mais batia forte para ele. Puxa vida, eu queria que você estivesse aqui agora, o que eu faço com isso? E aí é também um diálogo. Ter abertura para ouvir, porque a primeira reação que a gente tem é de constrangimento. Quando a gente ouve que o homem está dizendo para a gente que desejaria estar fisicamente, porque tem um desejo sexual latente ali. E isso foi um dos primeiros desafios também com o qual nós convivemos. Mas é algo, essa coisa do amor não se explica, né? Não tem, pode ser explicado pela presença divina, pela espiritualidade de cada um, mas é certo que o amor em si já é espiritual, né? Porque ele nos permite construir isso, desde que a gente tenha uma tranquilidade para vivê-lo e também não tenha contaminações que hoje a gente sabe que vai ao ouvido, né? Que vai acontecendo por aí. E aí nós conseguimos lidar com isso de uma maneira que quando estava difícil para mim e quando estava difícil para ele, nós falávamos uns para os outros. E aí imaginávamos que estávamos juntos mesmo e que estava junto para ajudar a driblar aquela situação naquele momento, mas que ia passar e que no mês seguinte nós íamos nos encontrar. Agora muito mais fácil, porque quinzenalmente nós temos os nossos encontros, efetivamente não temos esse problema que nós tínhamos quando passávamos 6 meses sem nos encontrarmos. E aí isso é algo a ser construído juntos e com o diálogo. Bacana, eu acho que isso é amor. Eu acho que também isso acho. é eu amor, acho não, eu tenho né? certeza que é amor. Eu também tenho certeza. É aquela coisa do aconchego, do olho que brilha, do cheiro que exala mesmo não estando presente, você está sentindo o cheiro da pessoa. E eu acho que o amor faz isso, né? Ele permite você ter os momentos de superação, de você poder compartilhar com o outro e você achar as alternativas de superação de momentos um pouco mais críticos e fazer prevalecer a confiança, a intimidade, o bem-querer. Que coisa aquela boa, coisa que a gente olha para o linda. outro e diz assim, você tem um nariz torto, mas eu te amo tanto, mesmo com esse nariz. Ai, gosto Aliás, desse eu nem reparei desse nariz antes. Bacana. Só voltando no que você falou para ela, isso realmente, o que você vive é uma construção de amor dentro de um terreno muito sólido. Mas falando de traição, não é só o casal que vive uma relação à distância que passa por isso. Quantos casais nesse exato momento, deixa eu olhar precisamente agora, 11, não... Pois é. É alguma coisa, né? Desculpa. Vamos dizer que está na hora do almoço. Esse exato momento é a hora do almoço. Quantos casais nesse exato momento estão passando por essa situação delicada? Seja ele homem ou mulher. Tá? Quantos casais? A traição, ela não está calcada só na relação à distância. Perfeito. A traição, ela é o inimigo da relação. Ela vem também, o homem olha, quando eu digo homem, eu falo ser humano. Olha a primeira vez, passou.
Se olhar a segunda, a terceira ele fica. Mas por que que ele olha? Por que que ela olha? Será que me falta alguma coisa? Falta dentro da minha relação ou falta em mim? Essa busca constante pelo prazer, simplesmente pelo prazer, ela é natural? É uma autoafirmação? Eu preciso me autoafirmar que eu ainda sou capaz de conquistar alguém? E isso aí vai levar a uma série de questões, né? A questão do imediatismo, né? A questão da fidelidade, a questão da minha ética e da minha postura de ser fiel ao meu parceiro, à minha parceira. Por isso que lá no começo eu falei, o respeito ele tem que ser primeiro para você, para depois para o outro. Perfeito. Porque muitas vezes essas saídas extraconjugais causam um transtorno muito maior, porque você volta para o seu relacionamento, o outro não sabe o que você fez, mas aquilo está dentro de você. E não precisa estar à distância, né? É isso que você está colocando. Portanto, a gente realmente volta para o início, que é a grande questão, é a qualidade do relacionamento. Sim, ele pode ser à distância, mas se esse casal se ama, como a Maria José já colocou, que misturei as duas, ela já provou aqui pra gente, é isso aí, né? O relacionamento, ele vai funcionar, ele vai prosperar, ele vai ser bacana. Que legal. Eu já tenho que ir para o nosso último intervalo, tá bom? Vou lá, a gente dá uma paradinha e a gente volta para as nossas considerações finais, para finalizar o nosso papo de hoje, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.